Olá pessoal, o experimento em questão se trata de cromatografia em papel. Mas bem, primeiro vamos entender o que é cromatografia. Cromatografia é uma técnica analítica que tem por finalidade geral a separação e ou purificação de misturas. Ela, quando acoplada a detectores de massas ou ultravioleta visível, a cromatografia fornece informações adicionais sobre a identidade das moléculas. Em outras palavras, a cromatografia é o processo através do qual as moléculas presentes em misturas complexas podem ser separadas com base nas suas solubilidades com a utilização de diferentes solventes e em suas mobilidades em diferentes substratos. No caso, a cromatografia em papel é um método de separação de misturas que utiliza uma fase móvel, que é o líquido, e uma fase estacionária, que é o papel. A fase móvel é puxada pela ação capilar através da fase estacionária. Os componentes da mistura se movem a diferentes velocidades, dependendo de sua solubilidade em cada fase. A cromatografia em papel é um método simples e barato e pode ser usado em aulas de química para demonstrar os princípios básicos da cromatografia, mas na prática ele é usado em análise de alimentos e medicamentos, claro que com materiais mais sofisticados. Enfim, antes de tudo, vamos entender os princípios da cromatografia. A cromatografia em papel ela é baseada no princípio da partição, que afirma que uma substância se distribuirá entre duas fases, dependendo de sua solubilidade em cada fase. A fase móvel, que é um equilíbrio, e é a fase que a substância se move. E a fase estacionária, que é o papel, é a fase em que a substância fica retida. Nesse método, os componentes da mistura se movem a diferentes velocidades, dependendo de sua solubilidade em cada fase, como dito anteriormente. Os componentes mais solúveis na fase móvel se movem mais rapidamente, enquanto os componentes mais solúveis na fase estacionária se movem mais lentamente. Aqui, como vocês podem ver, são os materiais e reagentes utilizados nesse experimento. 2 copos de vidro, 6 pilotos hidrocor, tesoura de papel, o álcool tradicional de cozinha e o papel filtro, aquele papel filtro para coar o café. Agora, pessoal, vamos à execução do experimento. Então, esses são os equipamentos. Primeiramente, eu recortei o papel filtro em dois retângulos. E com os pilotos de hidrocor, fiz 3 pontinhos com diferentes pilotos em cada um dos papéis, separados para que quando interaja com o álcool não acabe misturando uma cor com a outra, mas que coubesse as 3 diferentes cores em cada um dos papéis. Após isso, é só mergulhar os 2 papéis no álcool e em aproximadamente 2 minutos estará finalizado. A few moments later. Na folha direita temos o marrom, preto e verde. Como vocês podem ver, a cor marrom
quando interagiu com o álcool, ficou meio que um avermelhado misturado com castanho, e ali em cima no topo pode-se observar a coloração azulada. E já o preto, ele meio que saiu ali como um roxo e foi escurecendo, e lá no pico também dá para ver a coloração mais azul. E no verde, ele meio que saiu ali verdinho, subindo, só que lá no final também, de novo, apareceu a coloração azul. Tanto que, como vocês podem ver no resultado final, a água do copo da direita ficou com uma cor meio que azulada. Nessas cores também, dá para notar, só que levemente, uma coloração amarelada entre as cores. Isso ocorre principalmente no verde. Já no copo esquerdo, pode-se observar as cores vermelho, azul e amarelo. Diferente do direito, aqui no copo esquerdo, tivemos a coloração vermelha, que ela saiu do início ali, se alastrou até o final, estando presente do começo ao fim. Diferente dela, temos a azul. A azul, ela meio que saiu ali, aí sumiu no meio e aí apareceu novamente só lá no final. E a amarela, por outro lado, ela só saiu no início e depois sumiu e ficou quase impossível de notá-la no restante da folha. Então é isso, pessoal. A cromatografia em papel utilizando o piloto hidrocor, ele funciona da mesma forma que a cromatografia em papel convencional. A única diferença é que o piloto hidrocor é uma substância que é adicionada à fase móvel para melhor visualização dos resultados. O piloto hidrocor é uma substância colorida que se move mais lentamente na fase móvel do que os componentes da mistura a ser separada. Quando a fase móvel sobe pelo papel, o piloto hidrocor deixa uma marca de cor, aquele rastro que pode ser observado nessas folhas, que é usada para visualizar melhor os componentes da mistura, o que forma aquela cor. A cromatografia em papel utilizando o piloto hidrocor é um método simples e muito eficaz para separar as misturas coloridas. E ele pode ser muito utilizado como uma maneira de explicar os princípios básicos da cromatografia, como uma espécie de introdução ali à cromatografia. Vai ter uma explicação muito boa da cromatografia e já vão ter uma base para estudar outras técnicas de cromatografia, como por exemplo a cromatografia em camada delgada, que já é uma técnica mais avançada que tem a utilização do vapor do iodo para revelar ali as substâncias.